A bandeira nacional é um dos maiores símbolos de uma nação, junto com o hino nacional e o brasão de armas. Ela serve como distintivo não só de países, como também de províncias, estados, regiões, cidades e muitos outros territórios e organizações internacionais. Suas composições e cores representam a história, cultura, natureza, religião e características únicas de muitos lugares, e o estudo sobre elas é chamado de vexilologia, o que, na minha opinião, é uma das ciências mais fascinantes de todas. Cores recorrentes. As bandeiras do mundo possuem simbologias individuais, com cada uma tendo seus significados. Porém, percebe-se que existem algumas cores que estão presentes na maioria delas e que muitas vezes representam a mesma coisa. O azul muitas vezes representa o oceano, principalmente se for uma nação insular, como é o caso da Islândia, ou então o céu, como é o caso da Escócia. O branco representa a paz e fraternidade, principalmente em países com histórico de violência, que é o caso da Irlanda, ou a pureza, como é o caso da Índia e o Reino Unido. O vermelho muitas vezes significa coragem, busca por justiça e é uma homenagem ao sangue derramado pelos que lutaram pela independência. Bandeiras que utilizam o vermelho nesse caso são os Estados Unidos, Colômbia, Angola, Haiti e várias outras. O verde também é uma cor presente em muitas bandeiras, podendo significar a natureza, como é o caso do Brasil, ou a farta agricultura, como é o caso da Nigéria. Essas cores estão presentes em muitas bandeiras ao redor do mundo e em muitos casos significam a mesma coisa, mas isso não é regra, e ao decorrer do vídeo vamos ver outros casos de bandeiras nacionais das mais variadas cores e significados. Famílias de bandeiras. As famílias de bandeiras é o nome dado a diversos grupos de bandeiras que possuem semelhanças por terem uma origem comum ou por serem inspiradas nos mesmos ideais. Exemplos como esse temos em países árabes, onde o verde, preto, vermelho e branco sempre estão presentes. Os países eslavos possuem faixas horizontais com as cores azul, branco e vermelho, e os países africanos possuem uma combinação de amarelo, verde, vermelho e em alguns casos até preto. Ao decorrer do vídeo vamos ver várias famílias dessas bandeiras e a origem dessas similaridades. A única bandeira mutável. As bandeiras do mundo são estáticas, ou seja, sempre estão paradas, já que, obviamente, não dá para animar uma bandeira física. Mas existe um caso especial, que é a bandeira das Filipinas. Adotada em 1898, o triângulo branco representa a igualdade e fraternidade, o azul a paz, verdade e justiça, e o vermelho o patriotismo, coragem e o sangue daqueles que lutaram pela independência. O sol amarelo representa o despertar de uma nova era e as 3 estrelas, os 3 arquipélagos que compõem o país. No entanto, existe algo curioso sobre a bandeira filipina, que é o fato das faixas vermelha e azul mudarem de posição se o país estiver em estado de guerra. Quando o vermelho está por cima, significa que o país se encontra em guerra. Quando o azul está por cima, são tempos de paz. A bandeira mais antiga do mundo. Atualmente, aquela que é considerada a bandeira mais antiga do mundo é a da Dinamarca. Apesar de simples, com o vermelho representando força e coragem, e a cruz branca, o cristianismo, a bandeira dinamarquesa é rodeada de lendas e controvérsias. A tradição do século XVI afirma que em 1219, quando os dinamarqueses lutavam contra os estonianos durante a Batalha de Lindanice, eles estavam prestes a ser derrotados, quando dos céus uma bandeira foi enviada como sinal divino e caiu nas mãos do rei Valdemar II, que ergueu em frente a seus homens, que se encheram de fé e coragem e conseguiram vencer a batalha. Por esse motivo, o dia 15 de junho, data que ocorreu a Batalha de Lindanice, é hoje considerado o Dia da Bandeira. No entanto, historiadores contestam essa lenda, principalmente porque os relatos mais antigos do uso dela datam apenas do século XIV. Alguns acreditam que ela tenha se originado durante as Cruzadas do Norte, quando os países nórdicos empreenderam cruzadas contra povos pagãos do Báltico e partes da Europa setentrional. Nessa época, os exércitos cristãos utilizavam estandartes como uma cruz, representando a religião, sendo talvez daí que a bandeira tenha se originado em algum momento da história. Já outros dizem que ela pode ter origem a partir do estandarte da Ordem dos Cavaleiros Templários, ou então de alguma casa nobre do Sacro Império Romano Germânico. Apesar dessa polêmica e dúvida, sabe-se que a bandeira começou a ser utilizada a partir de 1478, mas apenas no século XIX passou a ser reconhecida como bandeira, sendo um dos maiores símbolos da Dinamarca. Listras e estrelas.
A bandeira dos Estados Unidos, também conhecida como listras e estrelas, é uma das mais reconhecíveis do mundo, mas também uma das mais copiadas da história. A Libéria, por exemplo, possui uma bandeira idêntica ao do Tio Sam, e isso não é por acaso não, visto que o país foi fundado em 1847 por negros libertos da escravidão americana, sendo um dos dois únicos que resistiu com sucesso à colonização europeia na África. Outro país é a Malásia, onde as 13 listras representam os 13 estados federais, tal como nos Estados Unidos, possuindo uma lua crescente no canto superior direito em referência ao Islã. Cuba, Chile e Uruguai também possuem bandeiras com certa semelhança com a bandeira norte-americana. Mas agora, um caso constrangedor é essa bandeira utilizada no Brasil logo após o golpe que proclamou a República, utilizada entre 15 e 19 de novembro de 1889, que assim como a bandeira norte-americana, cada faixa representa os estados que existiam na época. Bandeira do Reino Unido. Assim como a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Reino Unido é uma das mais identificáveis do mundo. Ela é, na verdade, uma fusão das bandeiras da Escócia, Inglaterra e Irlanda, países das Ilhas Britânicas. Nela vemos a Cruz de Santo André, representando a Escócia, a Cruz de São Jorge, representando a Inglaterra e posteriormente o País de Gales, e a Cruz de São Pedro, representando a Irlanda e posteriormente a Irlanda do Norte. Sua versão original, criada em 1606, unia as bandeiras escocesa e inglesa, sendo adotada pelo rei Jaime VI, rei da Escócia, quando se tornou rei da Inglaterra em 1603. Em 1707, com a Ata de União, oficialmente se torna a bandeira nacional do Reino da Grã-Bretanha, e em 1801, com a adesão da Irlanda, a bandeira do modelo atual é oficialmente adotada, representando a União das Nações Britânicas. O País de Gales possui uma bandeira à parte, que não é representada pelo fato de que no momento da União, o país já fazia parte da Inglaterra. Posteriormente, a Cruz de São Jorge foi adotada como símbolo galês. A bandeira do Reino Unido é hoje um dos maiores símbolos daquele país, mas também utilizada em outras bandeiras ao redor do mundo, representando a influência britânica em suas histórias, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia. Bandeiras não retangulares. Apesar do padrão atual das bandeiras do mundo ser retangular de proporções 3:2, existem 3 casos onde isso não acontece. Vaticano e Suíça possuem bandeiras quadradas de proporção 1:1. Esse aspecto é um resquício dos antigos estandartes nacionais, que eram os símbolos utilizados por reis e imperadores no passado antes da existência de bandeiras. Mas outro caso curioso é a do Nepal, que possui uma bandeira triangular que é a junção de 2 bandeirolas que originalmente representavam 2 ramos da dinastia Han, um poderoso clã que governou o país durante séculos. Após a proclamação da República em 2008, a explicação oficial é que os triângulos representavam as 2 principais religiões, o hinduísmo e o budismo. O azul nas bordas representa a paz, o carmesim é a cor nacional e o sol e a lua possuíam sentidos religiosos, mas hoje representam a eternidade e o desejo de prosperidade. Bandeiras religiosas. Como já ficou claro, a bandeira nacional representa os valores e características de um país, e muitos deles têm por princípios religiosos que não deixam de serem expostos em suas bandeiras. Países de maioria islâmica possuem essa forte característica, como na Arábia Saudita, onde o letreiro diz: "Não há outra divindade senão Deus, e o profeta é seu mensageiro". Essa frase também se encontra na bandeira do Afeganistão desde agosto de 2021. No Iraque e Irã, países de maioria xiita, a frase "Deus é grande" pode ser vista escrito em kúfico, uma antiga forma de se escrever o árabe. Lembrando sempre que Alá é uma palavra árabe que significa Deus. Uma simbologia forte do Islã e presente em diversas bandeiras é a lua crescente, símbolo de renovação e da passagem da morte para a ressurreição, presente nas bandeiras da Argélia, Azerbaijão, Líbia, Paquistão, Mauritânia, Turquia e vários outros. Na bandeira do Pequeno Butão, existe um dragão que na religião budista significa energia e transformação. Não à toa, o nome do país em seu idioma nativo significa Terra do Dragão. No Sri Lanka, as 4 bandeiras de pagode simbolizam os 4 conceitos centrais do budismo: Metan, Kuruna, Mudita e Upekkha. Assim como a bandeira nepalesa, na bandeira da Índia, o chakra é um símbolo de origem hindu, que significa a renovação econômica e a laboriosidade de seu povo. No Camboja, encontramos o Angkor Wat, um dos mais imponentes templos budistas de todos os tempos. Israel é o único estado judeu do mundo, e em sua bandeira encontra-se a Estrela de Davi.
Por fim, em países de maioria cristã, o símbolo que mais se encontra é a cruz, que ilustra o sacrifício de Jesus pela humanidade e é usada como o maior símbolo de diversos segmentos religiosos. Países nórdicos ou de influência nórdica, como a Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia, possuem a cruz nórdica, que representa a fé sob a qual esses países foram fundados. Outros exemplos são a Suíça, Grécia, Geórgia, Tonga, Reino Unido e vários outros que utilizam cruzes em suas bandeiras. Sol de Maio. O Sol de Maio é uma figura de face humana presente nas bandeiras da Argentina e Uruguai e de forma mais subliminar nas da Bolívia e Equador. Esse sol representa o deus inca Apu Inti, divindade solar da mitologia andina. A imagem era adorada pelos antigos povos da região e foi utilizada como símbolo de americanismo durante o processo de independências latino-americanas. Sua origem data de 1810, logo após a Revolução de Maio, que depois o governo colonial espanhol instaurou um governo provisório que anos depois declararia a independência da Argentina. Bandeiras com animais. Muitos países possuem um animal oficial, que muitas vezes é adicionado à bandeira. Além do botão que já mencionamos, temos o país de Gales, que possui um dragão em seu centro. As origens e sentido da criatura são desconhecidas, mas o dragão é um símbolo associado aos galeses há séculos, sendo originado provavelmente da ocupação humana. Ele também pode ser visto na bandeira da pequena nação de Malta, de forma quase imperceptível, onde é vencido por São Jorge, representando a vitória do bem contra o mal. Outro animal mitológico é a águia bicéfala, que se encontrava nas bandeiras e estandartes de antigos impérios, mas hoje se encontra apenas nas bandeiras de Albânia e Montenegro. As aves no geral estão presentes em diversas bandeiras pelo mundo, como a ave do paraíso de Raji, na Papua Nova Guiné, o papagaio imperial na bandeira de Dominica, o condor andino no Equador, a águia na bandeira do México e o mais peculiar de todos, a grua cinza, presente na bandeira de Uganda. O leão na bandeira do Sri Lanka representa a força e resiliência, e na Espanha faz referência ao antigo Reino de Leão, um dos estados antecessores do moderno país. Se você conhece outro caso interessante do tipo, inclua aqui nos comentários. Família Pan-Eslava. O vermelho, azul e branco são conhecidas como cores pan-eslavas, já que representam tanto países quanto etnias eslavas do continente europeu. As cores foram definidas pelo Congresso Pan-Eslavo de Praga de 1848, tendo como base as cores da bandeira da Rússia, o maior estado eslavo da época. O pan-eslavismo é uma corrente política que defende a união e autodeterminação dos povos de língua eslava, por isso foi utilizada por diversos países como Tchecoslováquia e Iugoslávia, estando atualmente nas bandeiras da Rússia, Tchequia, Eslováquia, Croácia, Sérvia e Eslovênia. Porém, o uso dessas bandeiras não é regra, visto que outros países como Belarus, Polônia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e Ucrânia não seguem esse padrão. O caso do rei Henrique V. Durante a história, já vimos monarcas serem depostos, abdicarem ou recusarem o trono por questões políticas. No entanto, em 1870, um homem que estava destinado a ser o rei da França se recusou em ser por causa da famosa bandeira tricolor. Explicando melhor, entre 1638 e 1790, a bandeira nacional era em um fundo branco, com o brasão da França e detalhes em flor de lis. A bandeira era o símbolo do absolutismo, do poder da Igreja Católica e da ideia de direito divino do rei. Com a Revolução Francesa, a bandeira foi substituída pelo tricolor, que passou a ser usado em várias versões até 1815, com a segunda queda de Napoleão. Nesse ano, os Bourbon retornaram ao poder e novamente implementaram a bandeira branca com flores de lis, representando o antigo regime. Em 1830, o último rei Bourbon, Carlos X, abdica em favor de seu neto Henri, de apenas 10 anos. No entanto, poucos dias depois, o regente Luís Felipe, o Duque de Orleans, tomou a coroa e restaurou o tricolor francês, já que ele havia se tornado rei por aclamação popular e queria resgatar os ideais da Revolução. A bandeira continuou sendo utilizada no reinado de Napoleão III, que foi derrubado em 1870 e substituído por um governo provisório. Em 1873, o menino rei Henri, que agora já era um homem de meia idade, foi convidado pela Assembleia Nacional para assumir o trono, contando com o apoio de uma aliança entre partidários dos Orleans e dos Bourbon. Henri, que ostentava o título simbólico de Conde de Chambord, declarou que aceitaria a coroa, mas para isso tinha algumas exigências. Ele queria a restauração do catolicismo como religião de Estado,
a volta da ideia de poder divino do rei em detrimento da aclamação popular e, principalmente, a restauração da bandeira Bourbon, que simbolizava o absolutismo. Tal exigência foi demais para os deputados da Assembleia, visto que apesar de muitos deles serem monarquistas, também partilhavam dos ideais iluministas e da Revolução. Por isso, recusaram em atender às exigências do conde e a República foi proclamada. Sendo assim, o projeto de restauração monárquica da França foi por água abaixo. Família colombiana. As bandeiras da Colômbia, Equador e Venezuela, na América do Sul, chamam a atenção pelas similaridades. As três possuem um fundo amarelo, azul e vermelho, e o motivo para isso está ligado nas origens desses países. A bandeira foi criada originalmente pelo general Francisco de Miranda em 1811, sendo usada por Simão Bolívar como a bandeira da República da Gran Colômbia, que existiu entre 1819 e 1831. Após a dissolução, surgiram Venezuela, Equador e Nova Granada, atual Colômbia. No entanto, as simbologias continuaram. O azul simboliza os mares e o céu, o amarelo as riquezas naturais e o vermelho o sangue daqueles que lutaram pela independência. A diferença é que na bandeira da Venezuela são utilizadas 13 estrelas que representam as 13 províncias que se uniram pela independência e no Equador é adicionado o brasão de armas. Bandeiras idênticas. Já é bem curioso duas bandeiras serem parecidas. Agora, duas bandeiras que são praticamente a mesma coisa pode parecer coisa de louco. Mas sim, existem alguns casos onde bandeiras são à primeira vista idênticas e já causaram muita polêmica e confusão. Um exemplo disso são o Chad e Romênia, que possuem as mesmas cores azul, amarelo e vermelho, apenas com azul em um tom mais escuro no Chad. Devido às similaridades e às confusões que ela gerava, em 2004, o presidente do Chad enviou um pedido à ONU para que a Romênia fosse obrigada a mudar a sua bandeira. Em resposta, o presidente da Romênia declarou que não haveria mudança nenhuma, visto que apesar da bandeira romena ter sido adotada em 1989 e a chadiana em 1959, o tricolor romeno foi criado em 1866 e foi a bandeira oficial do Reino da Romênia até 1948, quando o regime comunista subiu ao poder. Por isso, o presidente romeno afirmou que o tricolor era deles e que não estavam dispostos a dividi-lo. Vale dizer também que a bandeira de Andorra possui semelhança com a bandeira do Chad e da Romênia, incluindo o mesmo tom de cor dessa última. O que diferencia é a presença do brasão de armas. Outro caso curioso é o do Mônaco e Indonésia, onde os dois países utilizam duas faixas, branca por baixo e vermelha por cima. No caso do Mônaco, a bandeira foi criada em 1881, a fim de representar a família principesca. Já a Indonésia a adotou em 1945, durante o processo de independência. Após o reconhecimento internacional, Mônaco enviou uma reclamação diretamente para o recém-proclamado governo indonésio, alegando que a bandeira era um plágio da sua, alegação essa que foi prontamente ignorada e a questão ficou por isso mesmo. Vale dizer que se não fosse pela lua islâmica, a bandeira de Singapura também entraria nessa briga, assim como a bandeira da Polônia, que é praticamente a mesma coisa, só que com as cores invertidas. Um caso que terminou sem brigas foi do Haiti com Liechtenstein, que durante muito tempo utilizaram bandeiras bem parecidas. Tal detalhe só foi percebido nos Jogos Olímpicos de 1936, e no ano seguinte, Liechtenstein adicionou a coroa principesca no canto superior direito, e o Haiti adicionou o brasão de armas no centro, acabando sem briga dessa vez. A bandeira do México também possui grande semelhança com a bandeira da Itália, que por sua vez é bem parecida com a bandeira da França. O tricolor da bandeira da Costa do Marfim também é praticamente a mesma coisa do que da Irlanda, só que de cabeça para baixo. As bandeiras do Mali e Senegal também são bem parecidas, principalmente porque possuem as cores pan-africanas. Existem muitos outros casos interessantes sobre bandeiras idênticas, que não dá para mencionar aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas se você quiser, pode incluir uma sugestão aqui nos comentários. Família pan-árabe. As cores vermelho, verde, preto e branco marcaram forte presença em países árabes ou de influência islâmica, estando presentes nas bandeiras do Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Palestina, Sudão, Síria, Emirados Árabes,
Iêmen e a República Saharauí Árabe Democrática. Essas combinações de cores possuem origem na Revolta Árabe de 1916, quando a Entente apoiou clãs árabes em sua luta por independência contra o Império Otomano. Por sua vez, as cores utilizadas são inspiradas no poema do século XIV de Sufi al-Halili. Brancos são nossos atos, pretos nossas batalhas, verdes nossos campos e vermelhas nossas espadas. Esse poema faz referência aos antigos califados árabes da Era de Ouro do Islã. O preto simboliza os califados Rashidun e Abássida, o branco o califado Omíada, o verde o califado Fatimida e o vermelho posteriormente foi utilizado pelo clã dos Hashemitas, que ajudaram na liderança da revolta. No século XX, essa combinação foi utilizada em movimentos do pan-arabismo, uma corrente ideológica que defende a união e autodeterminação dos povos árabes. Hoje, ela está presente não só em bandeiras nacionais, mas em grupos armados e organizações regionais. A que foi considerada a bandeira mais simples do mundo foi a bandeira utilizada pela Líbia entre 1977 e 2011, que representava o governo socialista e os ideais de Muammar al-Gaddafi, que baseava seu regime no Livro Verde e na Terceira Teoria Universal, que são basicamente misturas do islamismo com o socialismo e algumas características da democracia direta. A sua cor verde simbolizava tanto os ideais de Gaddafi quanto a religião islâmica e foi utilizada até a Primavera Árabe de 2011, quando Muammar foi morto e o novo governo proclamou uma nova bandeira, dessa vez com a lua crescente. A bandeira mais detalhada. Se a bandeira da Líbia foi a mais simples do mundo, a atual bandeira de Belize é a mais detalhada de todas. Nela há um fundo azul representando o nacionalismo, duas bordas vermelhas representando a inclusão e um brasão de armas bastante detalhado com os principais aspectos históricos e culturais do país. A coroa de 50 folhas é referência ao ano de 1950, ano do início do movimento pela emancipação, e a árvore de mogno destaca a importância da indústria madeireira. O navio representa a história marítima e na faixa inferior pode-se ler Sub Umbra Florium, que significa sob uma sombra em latim, e representa a resiliência do povo. Um destaque são os dois homens fortes, sendo um negro segurando um remo e um mestiço segurando um machado, com os dois representando a diversidade do povo belizenho e seu caráter trabalhador. Vale dizer que essa é a única bandeira do mundo a representar seres humanos e, por incrível que pareça, foi escolhida em um concurso público na década de 60. Em 1962, o território ganhou autonomia política e o movimento nacionalista lançou um concurso onde os cidadãos apresentaram propostas para a nova bandeira. Entre as mais de 80 que foram mostradas, essa que foi desenhada por Inês Sanches e Evra White foi a vencedora, sendo adotada oficialmente em 1981. Desde então, é o maior símbolo heráldico de Belize, um país pouco conhecido aqui das Américas, mas com uma história bem rica, tal como sua bandeira mostra. Bandeiras com a cor roxa. Uma curiosidade interessante sobre a vexilologia é o fato de que no mundo inteiro apenas 2 países possuem o roxo em suas bandeiras, sendo eles Dominica e Nicarágua. A pequena nação caribenha de Dominica possui o roxo no papagaio imperial, um dos animais símbolos do país, e a Nicarágua possui uma pequena faixa roxa no arco-íris central. Isso ocorre porque antes do século XX, a cor roxa era extremamente rara, e com isso era bem difícil pintar qualquer coisa com ela. A bandeira de Dominica foi adotada em 1978, enquanto a bandeira de Nicarágua em 1971. Família pan-africana. As cores verde, dourado e vermelho são utilizadas em diversas bandeiras do continente africano e são chamadas de pan-africanas. A origem dessas cores se encontra na bandeira da Etiópia, um dos 2 únicos países a resistir à colonização europeia e o único que realmente lutou pela soberania. Países como a África do Sul, Camarões, Burkina Faso, Gana, Guiné, República do Congo, Mali, Senegal e vários outros consideram as cores como símbolo de resiliência e identidade africana. Além das bandeiras nacionais, movimentos expressivos também utilizaram e utilizam a simbologia como a Associação Universal para o Progresso Negro e o movimento Rastafari. Referendo sobre a mudança da bandeira da Nova Zelândia. A bandeira da Nova Zelândia é o símbolo heráldico do país desde 1902,
mas já era utilizada em 1869 com a formação de um autogoverno no arquipélago. Desde então, a bandeira jamais foi mudada, mas seu uso já causou algumas confusões com a bandeira da Austrália, que assim como a neozelandesa, possui o Cruzeiro do Sul. Um exemplo disso foi nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, onde na cerimônia de entrega de medalhas de atletas neozelandesas e australianas, a bandeira da Austrália estava direcionada às neozelandesas e vice-versa. Tal acontecimento gerou constrangimento internacional e deu o que falar na época, já que não era a primeira vez que isso acontecia. Em 2015, foi lançado um concurso nacional onde cidadãos neozelandeses apresentaram propostas para uma nova bandeira. Até julho daquele ano, mais de 10 mil haviam sido apresentadas, com 40 delas sendo selecionadas. No final, apenas 5 foram selecionadas e o povo foi às urnas entre 20 de novembro e 11 de dezembro de 2015 para escolher uma delas, onde a vencedora foi essa aqui, com 50,58% dos votos. Entre 3 e 24 de março de 2015, a segunda parte do referendo foi lançada, onde a população teve que votar entre permanecer com a bandeira tradicional ou adotar a vencedora do referendo. No final, 56,73% dos votos deram vitória à permanência da bandeira tradicional. Apesar de muitos defenderem a adoção de uma nova, é bem difícil isso acontecer, devido à imagem da atual já está bem enraizada na mente dos cidadãos. É quase como querer mudar a bandeira do Brasil, por exemplo. Você imagina o Brasil com outra bandeira? Acha que o Brasil deveria mudar? Se caso for sim, coloque nos comentários o porquê. Bandeiras diferentes. E como não podia deixar de falar, temos um tópico sobre as bandeiras mais diferentes do mundo. A ilha de Man, nas Ilhas Britânicas, tem um formato bem peculiar. O desenho representa um triskelion, brasão que existe desde o século XIII e com cada perna representando o sol, o poder e a vida. A província neozelandesa de Frisia possui estampas que lembram corações, mas na verdade se trata de uma planta chamada Pompeblenens, eu espero ter falado certo. Flores de lírio de água, uma planta bem comum por lá. A bandeira do Quirguistão possui um círculo no centro que lembra até uma bola de tênis, mas na verdade se trata de um sol com 40 raios e com cada um representando as tribos e heróis fundadores. A ilha de Guam, território do Oceano Pacífico que pertence aos Estados Unidos, tem em seu brasão a praia Abana Bay e no fundo o penhasco de Punta de los Amantes, símbolos naturais do país. A região italiana de Vêneto possui uma bandeira no mínimo estranha. O leão é o leão de São Marcos, que representa a liberdade, e os brasões representam as 7 principais cidades da região. Eu poderia realmente passar horas falando das bandeiras mais peculiares que existem, mas acho que esse tema merece um vídeo próprio. O país com mais bandeiras. É muito comum países mudarem de bandeira ao longo de suas histórias, principalmente em caso de mudanças de governo. No entanto, um caso extremo foi do Afeganistão, que só durante o século XX mudou um total de 19 vezes a sua bandeira. Isso sem contar as 6 vezes que mudou durante o século XX, sendo a mais recente em 2021. Isso ocorre devido ao longo histórico de guerras, conflitos e mudanças de regime que o país sofreu. Era um protetorado britânico, tornou-se um emirado independente em 1919, um reino em 1926, uma república em 72, uma república socialista em 78, uma república islâmica em 92, uma teocracia islâmica em 96, uma república islâmica de novo em 2004 e novamente uma teocracia em 2021. A única bandeira com os dois lados. O Paraguai possui a distinção de ser o único país do mundo cuja bandeira tem frente e verso. Em sua coloração, o azul simboliza tranquilidade, amor, conhecimento, verdade e liberdade. O branco simboliza pureza, união e paz. E o vermelho, o patriotismo, coragem e heroísmo. Na frente encontra-se um brasão de armas e por trás, o selo do Tesouro do Paraguai, que é o símbolo da defesa da liberdade incondicional. Isso ocorre porque o Paraguai possui 2 símbolos pátrios, o brasão de armas e o já mencionado selo do Tesouro.